Um homem implacável e distante prende um belo cavalo branco a uma árvore no coração da savana. Sozinho, fraco e cercado pelo riso ameaçador de hienas famintas, o cavalo fecha os olhos, preparado para encarar seu destino. Mas quando as hienas começam a se aproximar, algo incrível ocorre, algo que transformará tudo. Antes de continuar, se você ama animais e nossas histórias, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. Agora, voltamos à nossa história. O sol começava a se pôr sobre o deserto de Montana, se estendia como um vasto mar de areia e rochas, onde o vento cortante parecia lamber cada centímetro da terra seca e árida. O sol começava a se esconder atrás das montanhas distantes, mergulhando o cenário em um tom dourado e sombrio. O céu, tingido de vermelho e laranja, anunciava a chegada da noite, e com ela, o frio que começava a se instalar com o peso de uma promessa gelada. O silêncio era profundo, interrompido apenas pelo som do vento e o distante uivo de lobos famintos. No centro daquele vasto deserto, uma árvore solitária erguia-se, como uma testemunha silenciosa da crueldade que ali acontecia. Amarrado firmemente a um de seus galhos mais baixos, um Mustang magro e debilitado, suas costelas visíveis e o pelo sujo, parecia não mais pertencer ao mundo da vida selvagem. Seus olhos, antes vívidos e cheios de vida, estavam agora opacos, como se sua alma tivesse sido drenada pelos dias de sofrimento. Cada respiração era um esforço, e seu corpo, fraco e trêmulo, mal conseguia se manter de pé. O Mustang, que em tempos de glória desafiava a natureza selvagem com seu espírito indomável, agora estava à mercê de um destino cruel, que lhe reservava apenas a morte silenciosa sob o crepúsculo. John Harper, o homem que havia deixado aquele cavalo em tal estado, olhava para ele com indiferença. Era uma figura fria, sem expressão, sem qualquer traço de compaixão. Ele se aproximou do Mustang, puxando a corda que o prendia à árvore com um movimento mecânico, sem um único olhar de pena. Ele disse em voz baixa, quase como se falasse para si mesmo: "Não adianta te segurar, você é mais problema do que vale." Ele deu um último olhar para o cavalo e, sem hesitar, se afastou, virando-se para caminhar de volta pelo deserto. Deixou o Mustang ali, no meio do nada, sob a ameaça iminente dos lobos que se aproximavam, prontos para fazer dele uma presa fácil. Os uivos dos lobos começaram a ecoar pela vastidão do deserto, primeiro distantes, depois mais próximos, como se estivessem celebrando a chegada da noite e da oportunidade de fazer sua caça. O Mustang, incapaz de se mover, de lutar, fechou os olhos, resignado. Parecia que sua história estava chegando ao fim. Não havia mais ninguém por perto. Ele estava sozinho, fraco, e o deserto parecia engoli-lo. Os lobos se aproximavam, suas sombras longas e predatórias se desenhando no solo à medida que a escuridão tomava conta de tudo. Quando a morte parecia iminente e a esperança se esvaía como o último raio de sol, algo extraordinário aconteceu. Uma figura emergiu das sombras, quebrando o silêncio e rompendo o destino cruel que parecia inevitável. O Mustang, em sua fragilidade, ainda guardava uma pequena chama de esperança. E o que aconteceria a seguir mudaria tudo. Enquanto os uivos dos lobos se tornavam mais audíveis, como se o próprio deserto estivesse exalando a ameaça que se aproximava, uma figura inesperada apareceu no horizonte. A luz suave do crepúsculo iluminava um homem que caminhava com passos firmes, desafiando a aridez do deserto. Eli era um eremita, um homem marcado pelo tempo e pela solidão, cujos olhos carregavam o peso de anos de sofrimento. Sua pele, queimada pelo sol implacável, parecia uma máscara de dureza, mas havia algo em seu olhar que refletia uma profundidade de sabedoria que só quem passou pela dor poderia compreender. Ele não tinha pressa. Cada passo era dado com calma,
como se o próprio tempo não fosse seu inimigo. O vento batia contra seu rosto, mas Eli parecia imune ao frio crescente do deserto. Ele havia escolhido essa vida solitária há muito tempo, afastando-se de tudo o que um dia conheceu. Sua cabana estava longe, nas profundezas da floresta, e seus únicos companheiros eram os ecos das suas próprias memórias e os sons da natureza. Viver no isolamento era uma escolha, mas também uma fuga. Fugir de um passado que ele não queria mais carregar. Quando ele ouviu o som dos lobos, algo dentro dele se despertou. Não eram apenas os uivos distantes que chamaram sua atenção, mas uma sensação estranha de que algo estava errado. O instinto de Eli, que anos de sobrevivência no deserto haviam aguçado, sabia que a noite traria algo mais do que apenas os predadores naturais. Algo estava prestes a acontecer e, como sempre, ele era o único que poderia impedir que o pior acontecesse. Ao chegar mais perto, ele avistou a silhueta do Mustang amarrado à árvore, sua presença solitária e vulnerável, fazendo o ar ao redor parecer mais pesado. Ao ver o cavalo, uma sensação de empatia e compreensão tomou conta de ele. Ele sabia o que era ser abandonado, o que era estar à mercê de um destino cruel. A solidez do Mustang, que antes exalava força e liberdade, agora estava fragilizada, e Eli podia ver claramente que aquele animal, assim como ele, carregava uma dor profunda. Ele se aproximou do cavalo com cautela, não fazendo movimentos bruscos. O eremita sabia que a confiança era algo que não podia ser forçada. O Mustang, com seus olhos fracos e sem brilho, levantou a cabeça com esforço e, por um momento, parecia tentar reconhecer quem o estava observando. Os dois, em silêncio, se encararam, e naquele breve instante, algo indescritível se passou entre eles. Uma conexão silenciosa e profunda, um vínculo que nenhum dos dois havia imaginado. Eli sabia que não poderia deixar aquele animal morrer sozinho no deserto. Não daquela maneira. Ele olhou em volta buscando algo que pudesse usar para libertar o cavalo das cordas que o prendiam. O Mustang, fraco, tremia, mas a luta dentro dele ainda existia. Um resquício de sua natureza selvagem que, apesar de tudo, não havia desaparecido. O eremita não hesitou mais. Com um movimento preciso e calculado, ele usou sua faca e cortou as cordas que amarravam o cavalo à árvore. Quando a última corda caiu, o Mustang, fraco e instável, desabou no chão, suas pernas incapazes de suportar seu peso. Mas Eli não se afastou. Ele se agachou ao lado do animal, tocando suavemente seu pescoço com as mãos calejadas pela vida no deserto. "Calma, amigo, nós vamos te tirar daqui", disse Eli, sua voz grave, mas suave, carregada de uma confiança, silenciosa que por algum motivo o Mustang pareceu compreender. O eremita fez o que podia para aliviar a dor do cavalo, utilizando o pouco que sabia sobre medicina natural para cuidar das suas feridas. Mas o tempo estava contra eles. O perigo dos lobos ainda estava presente, e Eli sabia que não poderia demorar. Ele usou os galhos caídos e a força de sua mula para improvisar um trenó e carregar o Mustang para longe do perigo iminente. Cada passo que dava era pesado, como se o próprio deserto quisesse deter sua jornada. Mas a determinação de Eli era maior. Ele não permitiria que aquele cavalo fosse devorado pela crueldade da natureza. Enquanto ele puxava o trenó improvisado pela floresta, a tensão no ar aumentava. Os uivos dos lobos eram agora mais próximos, mais urgentes. Eli, no entanto, parecia calmo, imerso em seus próprios pensamentos. Ele sabia que os lobos não iriam desistir tão facilmente, e mais do que isso, sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Ele não só havia resgatado um animal que estava à beira da morte, mas agora teria que enfrentar os demônios do passado e os perigos do deserto para garantir que Ember, como ele nomeou o Mustang, tivesse uma chance de sobreviver. Os primeiros
Raios da manhã quebraram a escuridão, filtrando-se através das árvores, enquanto Eli puxava com dificuldade o trenó improvisado pela densa floresta. Ember, o Mustang que ele agora considerava mais do que um simples cavalo, estava semi-inconsciente sobre o trenó, suas respirações ainda fracas, mas constantes. Cada movimento de Eli, por mais suave que fosse, parecia uma luta contra o próprio deserto, mas ele não se importava com a dificuldade. Sua mente estava focada em um único objetivo: salvar aquele cavalo. Ele sabia que não podia deixá-lo sucumbir à mesma sorte que muitos outros antes dele, vítimas da indiferença humana. Depois de horas percorrendo a floresta, Eli chegou à sua cabana, uma pequena construção simples feita de madeira envelhecida. A fumaça da chaminé subia preguiçosamente para o céu cinzento. Ao entrar, ele preparou rapidamente um espaço para Ember, cobrindo o chão com feno e acolhendo o cavalo na cama improvisada. O eremita, embora acostumado à solidão, não era insensível à fragilidade da vida. A missão de resgatar Ember não era só física, mas também emocional. Algo em sua alma dizia que aquele cavalo possuía uma força de vontade que ele mesmo havia perdido. Talvez fosse isso o que o atraíra para aquele momento. Enquanto cuidava das feridas do Mustang, usando ervas e remédios naturais que sabia que poderiam ajudar na recuperação do cavalo, ele foi interrompido por um som familiar. Um rosnado baixo e familiar reverberou pelas árvores do lado de fora, interrompendo o silêncio reconfortante de sua cabana. Ele levantou-se instantaneamente, seus olhos se estreitando ao olhar pela janela. Naquela noite, os lobos haviam se aproximado mais do que nunca. O perigo era iminente, mas não apenas por causa dos animais selvagens. O verdadeiro risco estava em outros. Aqueles que não eram movidos pela necessidade, mas pelo desejo de posse. Ali, no fundo de seu ser, Eli sabia que algo mais estava prestes a acontecer, algo que ele não havia previsto. Naquela noite, o som dos lobos ecoou mais alto do que antes, como se estivessem se preparando para atacar. Mas Eli não estava sozinho. Em sua pequena cabana, ele tinha a companhia de Rusty, um velho cão de caça que, apesar da idade avançada, ainda demonstrava uma coragem inabalável. O cão, que sempre estivera ao lado de Eli, estava inquieto. Seu faro apurado detectava algo que Eli não conseguia ver, algo que se aproximava mais rapidamente. Não eram apenas os lobos, mas homens. A matilha não era formada apenas por feras da natureza, mas por caçadores humanos que também haviam se sentido atraídos pelo cheiro do Mustang. Enquanto Eli observava pela janela, viu uma figura aproximando-se na escuridão, vindo pelas trilhas escondidas da floresta. Ele sabia que essa figura era familiar, e um desconforto se espalhou por seu corpo. Debs, um antigo amigo de Eli, estava voltando para a vida do eremita, mas não da maneira que ele esperava. Debs e Eli haviam sido amigos na juventude, mas as escolhas de vida haviam os afastado. Eli escolheu o caminho solitário, afastando-se de tudo o que era conhecido, enquanto Debs se tornara um caçador, sempre em busca de lucro e poder. Agora, ele estava ali à procura do Mustang, um símbolo de força que ele desejava para si. "Você encontrou o que procurava?" Eli perguntou em voz baixa, sem virar para olhar Debs diretamente. Ele sabia que a resposta não seria boa. Debs, com sua capa de caçador, aproximou-se, seus olhos escuros penetrando nas sombras da cabana. "Eu deveria perguntar o mesmo a você, Eli." Debs respondeu, a voz áspera, como se tivesse estado no deserto por tempo demais. "Esse cavalo não é seu, ele pertence a quem o encontrou. E agora eu vou levá-lo de volta." Eli sentiu o peso das palavras de Debs, mas não cedeu. "Você não pode levá-lo, Debs. Ele não é mais um troféu. Não é algo a ser possuído.
ele é livre e será livre novamente. Se você soubesse o que esse cavalo passou, saberia que não é apenas uma posse. A tensão cresceu e Rusty se levantou, rosnando baixinho. Eli sabia que teria que tomar uma decisão. Debs não era um homem fácil de lidar, e ele sabia que seu velho amigo não estava ali por amizade, mas pela ganância. Se houvesse uma luta, ela seria implacável. Mas, em sua mente, Eli já havia decidido o que precisava ser feito. Ele estava disposto a enfrentar qualquer obstáculo, até mesmo o próprio Debs, para proteger Amber. Eu não vou deixá-lo, Debs. E você não vai levar o cavalo, disse Eli, sua voz firme. Rusty avançou ao lado dele, mostrando que Eli não estava mais sozinho naquela luta. Os dois se encararam e, por um momento, o mundo parecia suspenso no ar. Sabiam que o confronto seria inevitável. A jornada de Amber, o Mustang frágil e curado, agora estava prestes a se transformar em uma luta pela sobrevivência. O eremita, que uma vez viveu em paz com sua solidão, agora se via imerso em um conflito que desafiaria suas crenças e tudo o que ele havia construído. O ar estava pesado naquela noite, denso com a tensão que pairava sobre a pequena cabana de Eli. O som dos lobos continuava a ecoar pela floresta, mas algo mais sinistro agora preenchia o silêncio. Os olhos de Eli se estreitaram enquanto observava Debs, e ele sentiu uma sensação estranha no fundo de sua barriga. Algo estava errado, mais do que ele imaginava. O encontro com seu antigo amigo, agora caçador, não parecia coincidência. Debs não estava ali apenas para pegar Amber. Havia algo mais em jogo, algo que Eli ainda não compreendia por completo. Debs, ao contrário de Eli, não parecia se importar com a complexidade emocional daquela noite. Seus olhos escuros, ardentes de ambição, estavam fixos no Mustang. Ele tem um valor, Eli, disse Debs, a voz profunda e firme. Valor que você não pode entender. Não é só o cavalo, é o que ele representa. Há pessoas que pagam muito por um animal como esse. Ele franziu a testa. Ele sabia que o Mustang tinha sido resgatado de um destino cruel e desumano, mas nunca imaginou que alguém o desejaria por algo além de sua sobrevivência. O que você está dizendo, Debs? A dúvida em sua voz era clara, e sua mão se fechou em torno do rifle que ele mantinha à mão, um movimento instintivo. Debs deu um sorriso sombrio. Eu sei mais sobre Amber do que você imagina. Ele não é qualquer cavalo, Eli. Ele foi criado para um propósito, e é um propósito que poucos têm coragem de entender. A declaração de Debs flutuava no ar, como uma nuvem de mistério que se formava rapidamente, e o eremita se sentiu ainda mais emaranhado nas teias de um problema que ele não havia previsto. Eli estava confuso, mas a sensação de que havia mais por trás do resgate de Amber começou a crescer. Ele não sabia exatamente o que Debs queria dizer com propósito, mas sabia que essa revelação não era boa. Algo naquele cavalo, algo em seu passado, estava sendo ocultado, e agora alguém estava disposto a arriscar tudo para possuí-lo. O eremita, sempre focado na sobrevivência diária, agora se via envolto em um mistério mais profundo do que ele. Jamais imaginou o Amber, deitado no feno da cabana, parecia quieto e tranquilo, mas algo em seu olhar dizia que ele sabia mais do que seu corpo debilitado deixava transparecer. Os uivos dos lobos continuaram, mais altos agora, como se os predadores estivessem esperando pelo momento certo para atacar. Mas Eli sabia que o maior perigo não estava nas sombras da floresta, mas nas palavras de Debs. Ele não sabia qual era a verdade por trás do cavalo, mas estava prestes a descobrir de uma maneira que mudaria tudo. Debs fez um movimento como se estivesse se preparando para sair, mas então parou, virando-se lentamente para Eli. Eu vou levá-lo, Eli, ele disse com uma frieza glacial. E você não vai impedir,
Não me faça perder mais tempo. Aquele era o momento de decisão. O eremita sabia que de agora em diante nada seria mais simples. Ember, o Mustang agora ferido e resgatado, não era mais apenas um animal. Ele era uma chave, um elo perdido entre o passado e o futuro. Algo que despertava desejos profundos e perigosos em outros. E Eli estava no centro dessa tempestade. Ele sabia que, se quisesse salvar Ember, se quisesse garantir que o cavalo realmente tivesse a chance de recomeçar sua vida, ele teria que confrontar um inimigo que não era apenas físico, mas psicológico. O eremita se aproximou de Ember, tocando o pescoço do cavalo com uma suavidade que contrastava com a tensão que o cercava. "Você não vai ser mais uma propriedade", murmurou Eli, como se falasse para o cavalo, mas também para si mesmo. Ele sentia que havia algo em Ember que não podia ser compreendido com simples palavras. Algo que estava escondido. Algo que ele ainda não havia descoberto, mas que estava prestes a ser revelado. Os lobos estavam mais próximos agora. Eli podia ouvi-los, suas garras batendo nas pedras, suas respirações pesadas. Mas, para ele, o perigo iminente não estava mais apenas nos lobos. Estava em Debs, em sua ganância, nas forças maiores que agora estavam tentando controlar o destino de Ember. Ele sentia que uma batalha estava prestes a ser travada. Uma batalha pela sobrevivência e pela verdade. E ele sabia que, se não fosse cuidadoso, ele e Ember não sairiam vitoriosos. Se você acha que pode levar o cavalo sem pagar o preço, então você está enganado, Debs, disse Eli com uma calma mortal, seus olhos agora fixos em seu antigo amigo. O eremita sabia que não estava mais falando apenas sobre Ember, mas sobre sua própria luta interna. Ele havia vivido em paz, fugindo de seu passado e da dor. Mas agora, aquela dor tinha um rosto, e ele estava ali, à sua porta, pronto para ser confrontado. O desafio havia sido lançado. Ember, o Mustang debilitado, não era mais apenas um símbolo de sofrimento. Ele agora representava a resistência, a luta contra as forças que queriam controlá-lo. E Eli, o eremita solitário, estava pronto para enfrentar qualquer coisa ou qualquer um que tentasse impedir esse recomeço. O ar estava denso com a tensão que preenchia a cabana de Eli. Ele observava Debs, a figura de seu antigo amigo, agora se tornando um inimigo, e o peso do confronto iminente parecia esmagá-lo. Era difícil acreditar que o homem diante dele, com a fúria e ganância estampadas no rosto, fosse o mesmo companheiro com quem compartilhara tantos momentos no passado. As linhas que uma vez os conectaram estavam agora desfeitas, e a jornada que ele e Debs haviam seguido havia os levado a lugares opostos, onde um não poderia mais compreender o outro. Mas Eli não tinha mais tempo para reflexão. Ele precisava agir. A decisão estava tomada, e o que se passava em sua mente era claro. Ele protegeria Ember a todo custo. O cavalo que ele havia resgatado, o Mustang que passara de uma criatura frágil e abandonada para um símbolo de resistência, era agora a chave para sua própria transformação. Por mais que o passado de Eli fosse sombrio, por mais que ele tentasse fugir das suas próprias cicatrizes emocionais, ele não podia ignorar que sua vida havia mudado. A chegada de Ember havia trazido à tona sentimentos que ele pensara estar enterrados, mas também havia despertado uma força que ele nem sabia que ainda possuía. Debs, com seu olhar cortante, começou a caminhar em direção a Ember, seus passos firmes e decididos. "Você ainda não entendeu, Eli", disse ele com um tom de desdém. "Eu não vim aqui para conversar, eu vim para levar o que é meu." A ameaça era clara, e Eli percebeu que não teria outra opção senão enfrentar o velho amigo diretamente. O Mustang, que deitado na cama de feno parecia calmo, agora se ergueu ligeiramente, sentindo a tensão no ambiente. Havia algo na postura do cavalo,
algo que transmitia a mesma resistência que agora se formava dentro de Eli. Eli olhou para Ember, seu cavalo que agora era mais que um simples resgate. Ele era a razão pela qual Eli se encontrava em pé diante de Debs, pronto para confrontá-lo. "Você está enganado", disse Eli, sua voz firme, mas carregada de uma determinação que ele não sabia que possuía. "Ember não pertence a você nem a mim. Ele é livre e você não vai levá-lo para a escuridão que você traz." As palavras de Eli ressoaram na cabana e Debs parou, seu olhar estreitando-se. O eremita percebeu que seu amigo não estava mais apenas interessado no Mustang como uma simples posse. Havia algo mais em jogo, algo que ele não conseguia entender completamente, mas sabia que deveria ser enfrentado. As sombras do passado, que há tanto tempo ele tentava esquecer, agora retornavam, exigindo que ele tomasse uma decisão definitiva. Eli sentiu a pressão de todo o seu passado, apertando em seu peito. As cicatrizes que ele havia escondido por tanto tempo estavam prestes a ser expostas, mas ele não podia mais fugir. O momento de transformação havia chegado. "Você não vai entender ele", disse Debs, mais suavemente agora, como se tentasse convencer o eremita de que havia uma justificativa para o que estava fazendo. "Você se afastou do mundo, mas o mundo ainda está aqui. Ele vai reclamar o que é seu por direito." Debs deu um passo à frente, e a ameaça em sua voz era evidente. O cavalo, que agora representava mais do que um simples animal, mais do que um símbolo, estava prestes a se tornar o centro de uma batalha que não envolvia apenas poder, mas algo muito mais profundo. Eli se afastou para pegar sua velha espingarda, que estava pendurada na parede ao lado. Era uma arma que ele usava apenas em momentos extremos, quando a sobrevivência era tudo o que restava. Mas naquele momento, ele sabia que a batalha não seria vencida pela força bruta. Ele tinha que proteger Ember com mais do que apenas sua capacidade de lutar. Ele tinha que proteger o que o cavalo representava para ele e o que ele representava para Ember. A sobrevivência não era mais apenas física. Era uma luta por dignidade, por uma segunda chance e por um futuro. Enquanto Debs avançava, Eli levantou a espingarda, mas seu olhar não estava fixo no cano. Ele olhou diretamente para os olhos de Debs, como se procurasse uma maneira de alcançar o homem que um dia fora seu amigo. "Eu não posso deixar que você faça isso", disse Eli, sua voz firme, mas sem raiva. Ele sabia que se houvesse algum tipo de redenção para Debs, ele não poderia forçá-lo a vê-la. Ele precisava encontrar um caminho que fosse além da violência, uma maneira de proteger Ember sem perder a própria humanidade. O silêncio na cabana foi cortado pelo som dos uivos dos lobos, mais próximos agora. Ele sentiu o peso da decisão sobre ele. Ele não era mais o homem que se afastava dos problemas, que fugia da dor. Ele havia se tornado alguém capaz de resistir, de lutar, mesmo que isso significasse enfrentar seu próprio passado e as sombras que ele deixara para trás. Ember, que ainda estava deitado, levantou a cabeça novamente, os olhos agora mais alertas. Havia algo naquela situação que fazia o Mustang perceber, de alguma forma, que ele e ele estavam no mesmo caminho. Eles eram dois sobreviventes, unidos pela necessidade de se salvar. E naquele momento, como se percebesse isso de forma clara, o cavalo se levantou, com as pernas trêmulas, mas com a força de um espírito indomável. A transformação de Eli não era apenas sobre ele. Era sobre o que ele representava para Ember. O eremita, com sua vida marcada por solidão e dor, agora se via transformado não apenas em um protetor, mas em um símbolo de resistência. O Mustang, frágil e ferido, agora simbolizava a resistência da própria vida.
O que parecia uma missão simples, salvar um cavalo, se transformara em uma jornada profunda de autodescoberta, onde a verdadeira batalha era enfrentar o próprio medo de não ser suficiente. Caros ouvintes, esperamos que a história tenha tocado seus corações para mais histórias inspiradoras. Como esta, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Deixem nos comentários qual foi sua parte favorita e de qual cidade você está nos acompanhando. Nos vemos na próxima história.